Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Testemunho de Jesus acerca de João Batista. Após os discípulos de João se retirarem, Jesus disse às multidões: Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo não se contentou com a recomendação de João que fez anteriormente, citando o testemunho do profeta, mas expôs a própria opinião que tem dele com as palavras: Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. Rábano Mauro. Como se dissesse: por que listar um a um os atributos de João? Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, diz entre os nascidos de mulher, e não de virgens, porque a palavra mulher significa propriamente a que teve relações conjugais. E se alguma vez no Evangelho se chama Maria de mulher, como na passagem Mulher, eis o teu filho, deve-se entender que o intérprete usa esta palavra para designar o seu sexo. São Jerônimo. É superior a todos os homens nascidos de mulheres e do concúbito dos homens, mas não aquele que nasceu de uma virgem e do Espírito Santo. E mesmo dizendo, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João, não pôs João acima dos demais profetas e patriarcas, e de todos os homens, mas iguala-os a João, porque, do fato de os outros não serem maiores que ele, não decorre imediatamente que ele seja maior que os outros. Pseudo Crisóstomo. Mas, sendo tão elevada a justiça que, nela, ninguém pode ser perfeito senão só Deus, penso que todos os santos, em relação à sutileza do juízo divino, são maiores ou menores entre si, donde entendemos que aquele que não tem ninguém que lhe seja maior é o maior de todos. São João Crisóstomo. A fim de que o excesso de elogios não levasse os judeus ao erro de preferirem João a Cristo, ele corrige dizendo: e, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Santo Agostinho. O herege deduz, como que raciocinando deste versículo, que João não pertence ao reino dos céus, e, por conseguinte, muito menos os outros profetas daquele povo, que são inferiores a João. Duas interpretações podem ser dadas às palavras do Senhor. Ou chamou de reino dos céus aquele que ainda não recebemos, e do qual se dirá no fim: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino. Como o habitam os anjos, o menor deles é maior que qualquer justo que carrega um corpo corruptível sobre a terra. Ou, por reino dos céus, pode-se entender a Igreja, de quem são filhos todos os justos desde o princípio do mundo até os nossos dias.
O Senhor quis dar a entender que ele era menor que João em idade, mas maior que João pela eternidade de sua divindade e por seu soberano poder. Por conseguinte, segundo a primeira interpretação, deve-se ler: aquele que é menor no reino dos céus, e em seguida, é maior que ele. E conforme a segunda interpretação, aquele que é menor, e em seguida, no reino dos céus, é maior que ele. São João Crisóstomo. Ele disse no reino dos céus, ou seja, nas coisas espirituais e em tudo o que está relacionado às coisas do céu. Alguns opinam que Cristo falou aqui dos apóstolos. São Jerônimo. Mas nós compreendemos simplesmente que todo santo que já está com o Senhor é maior que aquele que ainda está em meio aos combates, porque uma coisa é cingir a coroa da vitória, e outra ainda, lutar na linha de batalha. Glosa de São Tomás de Aquino. Como disse antes que o menor no reino dos céus é maior que João, para que não parecesse que João estava excluído do reino dos céus, acrescenta: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. São Gregório Magno. Por reino dos céus se refere ao trono celestial, no qual, quando os pecadores, manchados com alguma má ação, retornam mediante a penitência e corrigem-se a si mesmos, entram como saqueadores em terra alheia e arrebatam violentamente o reino dos céus. São Jerônimo. Se João foi o primeiro a anunciar a penitência aos povos, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, com razão se diz que, desde o seu tempo, o reino dos céus padece violência, e que são os que se violentam que o tomam. Devemos fazer grande violência a nós mesmos, nós que fomos engendrados na terra, para alcançar o trono dos céus e possuí-lo por uma virtude que não temos por natureza. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, o Senhor mandou que seus apóstolos fossem buscar as ovelhas perdidas de Israel. Mas toda a sua pregação beneficiou os publicanos e os pecadores. É desta maneira que o reino dos céus sofre violência e que os violentos o arrebatam. A glória de Israel, prometida aos patriarcas, anunciada pelos profetas e oferecida por Cristo, os gentios a ocupam e conquistam pela fé. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, todos aqueles que se apressam em direção ao reino de Deus arrebatam-no pela fé de Cristo. Por isso disse, desde os dias de João até agora, e assim ele os impele e os faz se apressarem rumo à sua fé, e reforça ao mesmo tempo tudo o que João dissera antes, porque, se todas as coisas se cumpriram até João, ele é aquele que há de vir. Por isso acrescenta, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. São Jerônimo. Não exclui a possibilidade de, depois de João, surgirem outros profetas, pois lemos nos Atos dos Apóstolos que Ágabo e 4 virgens, filhas de Filipe, profetizaram. Mas tudo o que profetizaram a lei e os profetas, cujos escritos lemos, cumpriu-se em Cristo. Logo, quando diz profetizaram até João, manifesta o tempo de Cristo. E aquele que eles anunciaram que havia de vir, João anuncia que já veio. São João Crisóstomo. Faz outra conjectura sobre sua vinda, dizendo: e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Disse o Senhor por Malaquias: eis que vos enviarei o profeta Elias, de quem foi dito: eis que eu envio meu mensageiro adiante de ti. São Jerônimo. João é, portanto, chamado de Elias, não como entendem os filósofos estúpidos e alguns hereges, que sustentam a metempsicoses, isto é, a migração da alma de um corpo para outro.
mas porque veio segundo outra passagem do Evangelho, no espírito e no poder de Elias, e teve a mesma graça ou a mesma medida do Espírito Santo. Mas também são iguais em João e Elias a austeridade de vida e o rigor da mente. Ambos cingiam um cinto no deserto. Aquele se viu obrigado a fugir por ter repreendido o rei Acabe e Jezebel por suas impiedades. E este foi decapitado por ter repreendido Herodes e Herodíades por suas bodas ilícitas. São João Crisóstomo. E disse bem que, se quereis compreender, manifestando a liberdade deles e exigindo um assentimento voluntário, aquele é este e este é aquele, pois ambos foram precursores. São Jerônimo. Isto que disse, este é Elias, tem um sentido místico e exige um entendimento especial, como demonstram suas próximas palavras. Quem tem ouvidos, ouça. Remígio de Auxerre, como se dissesse: quem tem ouvidos do coração para ouvir, isto é, para entender, que ouça, isto é, que entenda. Porque não disse que João era Elias em pessoa, mas em espírito. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.